Capítulo 11. A fuga. Com o coração batendo forte, porém mais aliviada, Ludmila deixou o escritório de Madame Trousseau. Acreditava tê-la convencido com suas palavras. Todavia, mesmo que ela não tivesse ficado satisfeita, agora pouco lhe importava. Aproximava-se a hora de sua libertação. A fuga havia sido marcada para o dia seguinte. Teria de deixar tudo pronto. Levaria apenas algumas roupas para o filhinho, para si mesma apenas as roupas do corpo. Não queria nada que recordasse o período em que ali vivera. Além disso, teria o amparo de Gregory, que era rico e não teria dificuldade em comprar-lhe tudo o que precisasse. Nada poderia sair errado. Oleg havia passado um bilhete a ela explicando como aconteceria a fuga. O plano era perfeito. Ninguém perceberia nada até o dia seguinte, e quando dessem por sua falta, seria tarde demais. Estaria em segurança junto de Gregory Feodorovitch. Só em pensar nisso, sentia um arrepio percorrer todo o corpo. Uma emoção intensa de alegria e prazer, além, evidentemente, do alívio de estar livre daquele ambiente de depravação que tanto a repugnava. Ao entrar em seus aposentos, Ludmila pegou uma bolsa grande e separou cuidadosamente as roupinhas do filho, inclusive uma manta de lã para protegê-lo da friagem da noite. Escondeu a bolsa debaixo do leito e sentou-se. Teria esquecido alguma coisa? Bem, ainda haveria tempo para pensar em tudo. Precisava descer, era a hora do almoço e Madame não gostava de esperar. Conversou um pouco com as amigas e logo a dona da casa chegou. Sentaram-se e os criados começaram a servir. Madame, à cabeceira da mesa, de onde enxergava tudo, trocava algumas palavras com aquelas que estavam mais próximas, sem perder de vista as demais. Vez por outra, Ludmila notava a atenção a ela dirigida, vigiando seus menores gestos, palavras, olhares e expressões. De repente, Madame falou em voz alta, com um sorriso misterioso. Notaram como nossa Ludmila está diferente, mais alegre, mais animada? As demais se voltaram para ela e Ludmila corou, embaraçada. Risonhas e álacres, as jovens concordaram com Madame Trousseau. É verdade, Madame, nossa Ludmila está até mais bonita, disse Irina. Muito mais do que isso, parece estar apaixonada. Aparteou Amanda, que, olhando para a amiga, viu sua expressão constrangida e desculpou-se. Estava brincando, Ludmila. Acho-a misteriosa. Talvez guarde um segredo, sugeriu Sofia. Nossa amiga parece-me feliz, apenas, considerou Verusca. Quem sabe o que se esconde no coração humano? Filosofou Ingrid. Depois, ao ver Ludmila pálida, quase a chorar, apiedou-se dela e acrescentou: creio que exageramos em nossos comentários e a nossa doce e tímida Ludmila merece um brinde. Então, brindemos à paz, ao amor e à felicidade que todas esperamos encontrar um dia. Não se agaste, ma chérie. Suas amigas mostram apenas que a estimam. A propósito, viram o que aconteceu com nosso amigo Frederico ontem? Pois ele bebeu tanto que no final da noite foi encontrado dormindo no jardim, quase completamente sem roupas e a tiritar de frio. Elas puseram-se a rir, fazendo comentários jocosos sobre a situação do pobre cavalheiro. Com essas palavras, Madame habilmente mudou de assunto, desfazendo a tensão, e Ludmila, aliviada, deixando de ser o alvo das atenções, pôde finalmente relaxar. As demais começaram a lembrar de fatos engraçados e picantes ocorridos na mansão com os hóspedes, e todas deram muitas gargalhadas. Até Ludmila divertiu-se bastante, pensando que, de alguma maneira, sentiria falta daquele ambiente de camaradagem que existia entre elas. O resto do dia transcorreu tranquilo, e à noite Ludmila suportou melhor as atenções de Alexander, com a certeza de que seria a última vez. Após a saída do conde, alta madrugada, respirou aliviada. Estirou-se no leito e fechou os olhos. Queria dormir.
ansiava pela hora de deixar aquela casa para ganhar a liberdade. Todavia, o sono não vinha. Talvez estivesse muito tensa e ansiosa. O ambiente do quarto parecia-lhe pesado, diferente, como se algo a ameaçasse. E nesse estado, entre o sono e a vigília, sentiu que havia mais alguém no quarto. Abriu os olhos e notou um vulto a seu lado. Sentou-se no leito, assustada. Não podia ser, era impossível. Aquele era... Yuri, é você? Ele sorriu, inclinando-se para ela. Sim, minha querida, sou eu, que nunca deixei de amá-la e que agora volto para ficarmos juntos. Mas você morreu, Yuri. Eu vi seu corpo atingido pelos assaltantes naquele fatídico dia. Engana-se, minha Ludmila, eu não morri. Ninguém morre, porque a morte não existe. Continuo vivo, mais do que nunca, e meu amor é ainda mais forte do que antes, se isso é possível. Tenho estado sempre com você, protegendo-a. Isso não pode estar acontecendo. Nossa Senhora de Kazan, valha-me! Ludmila, não se vá, não fuja. Aqui posso estar com você. Descobri uma maneira de não nos apartarmos jamais. Confie em mim. Assustada, a pobre moça começou a chorar e a rezar, suplicando socorro dos céus. Trêmula, ficou algum tempo de olhos fechados, ajoelhada, pedindo a proteção de Nossa Senhora de Kazan. Mais calma, lentamente abriu os olhos, a tempo de ver o fantasma de Yuri, que, descontente, contra a vontade, se afastava, desaparecendo aos poucos. Apavorada, e sentou-se no leito, relanceando olhar pelo aposento, temendo que ele ainda estivesse ali. Tudo estava calmo, a mansão em silêncio, com certeza os convidados haviam se retirado e todos dormiam. Levou a mão ao peito, o coração batia forte e acelerado. A tremer, colocou um pouco de água numa caneca e tomou um gole. Logo sentiu-se mais calma e respirando com mais facilidade. Voltou a deitar-se pensando, bobagem, devo ter dormido e sonhado com Yuri. Cobriu-se com a manta, virou-se de lado, fechou os olhos e dormiu. A verdade é que Yuri jamais se apartara de sua amada Ludmila, resolvido a velar por ela e por seu filho. Sofrera com ela pelas dificuldades encontradas no caminho até Moscou. Tentava ajudá-la, mas não conseguia, como se uma barreira sempre o separasse. Pediu esmolas com ela pelas ruas da grande cidade, suplicava, implorava ajuda, mas ninguém o atendia. Então ele se encolhia num canto, sofredor e aflito, sentindo-se o pior dos homens, por querer socorrer alguém querido e esbarrar numa impossibilidade que ele não entendia. Assim, quando aquela dama desceu de sua carruagem para falar com Ludmila e oferecer-lhe moradia, Yuri ajoelhou-se no chão e chorou de alegria. Aboletou-se no veículo ao lado do cocheiro e acompanhou-a rumo ao novo destino. O luxo da mansão o deixou abismado e ele suspirou de alívio. Afinal, Ludmila teria a vida que merecia. Com certeza haveria de executar algum serviço, exatamente o que ela procurava sem encontrar. Depois, examinando os movimentos da casa, Yuri começou a estranhar o modo de vida das suas ocupantes. Ao chegar à noite, diante do movimento intenso de convidados, achou que Madame dava uma festa. Inúmeros cavalheiros se faziam presentes e ele achou bom que Ludmila ficasse em seus aposentos cuidando de seu filho. Porém, postou-se no alto da escadaria, observando tudo. Notou com perplexidade que depois de certo tempo os casais subiam e dirigiam-se a certos aposentos. A expressão deles e as atitudes não deixavam dúvidas sobre suas intenções. Ele era homem, sabia reconhecer o envolvimento amoroso entre um homem e uma mulher. Dessa forma, passou a ficar preocupado com a situação de Ludmila naquela casa, mesmo porque, durante o dia, ela aprendia como comportar-se, pintar-se, vestir-se, entre outras coisas. No entanto, como ela permanecesse todas as noites tranquilamente em seus aposentos, aquietou-se, julgando que Madame tivesse outra função para sua amada.
Alguns dias depois, o cossaco surpreendeu-se ao ver que Ludmila vestia-se para uma festa. Ele a amava muito e ficou ainda mais apaixonado ao vê-la toda arrumada. Aquele traje de cigana caía-lhe muito bem e ela estava ainda mais bonita. Ah, com certeza Madame quer usá-la como bailarina para agradar seus clientes, pensou. De novo no alto da escadaria, com infinito prazer, observou Ludmila dançar. Na tela da memória, voltou à noite em que chegara com seus homens na aldeia do Ural, e no meio da escuridão surgiu a luz das fogueiras e pôde ver a linda jovem, que no centro da roda dançava. Ficara encantado e apaixonado por ela. Tudo isso parecia ter acontecido há tanto tempo. Terminada a apresentação, ela voltou para o quarto, trocou-se e retornou ao salão, sendo recebida pela dona da casa, que desejava apresentá-la aos convidados. Yuri se manteve ao seu lado para defendê-la de qualquer homem que se atrevesse a chegar perto dela. No entanto, viu quando Madame, com expressão atrevida, apresentou-a a um cavalheiro de cabelos grisalhos. O homem aproximou-se e convidou-a para dançar. Yuri tentou impedir, mas não conseguiu. Então, encostou-se num pilar e passou a vigiá-los. Ludmila e o cavalheiro sentaram-se e ele trouxe bebida para a mesa. Ela bebeu, gostou e repetiu a dose várias vezes. Não se sentindo bem, foi para seus aposentos e Yuri a acompanhou. De repente, ele notou que aquele homem tinha aberto a porta e atrevidamente também entrado no quarto dela. Nervoso e encolerizado, Yuri foi para o lado dele quando viu jogar-se por cima de Ludmila, que mantinha os olhos fechados sob os vapores da bebida. Yuri, sumamente irritado, caiu sobre ele, agredindo-o. Tinha que retirá-lo dali de qualquer jeito. Ele não iria aproveitar-se de sua Ludmila, que não estava em condições de defender-se. Nesse instante, contudo, Yuri notou que algo de diferente acontecia. Colado ao cavalheiro, ele passou a ter uma sensação estranha, como se fosse ele e não o estranho que ali estivesse. Sentia o calor do corpo de sua amada e podia tocá-la, sentir sua pele, seus cabelos. Nem se recordava de quanto tempo não sentia a Ludmila tão perto. Buscou aqueles lábios que tantas vezes beijara e colou os seus nos dela, deixando-se envolver pela paixão. Depois dormiu como há tempos não ocorria. Estava feliz, satisfeito, alegre. Não sabia o que tinha acontecido, mas o fato é que se sentia muito bem. Olhou para Ludmila, ainda adormecida, e viu que o homem também estava ali, deitado no leito e bêbado. Deu-lhe um empurrão. O cavalheiro acordou assustado, levantou-se esfregando os olhos e foi embora. Era madrugada e as primeiras claridades do dia entravam pela janela. Yuri sentou-se numa poltrona, fitando Ludmila adormecida. Era a primeira vez que tinha tal sensação. Perto daquele homem sentia-se vivo, pulsante, completo. Não entendia por quê, mas o desconhecido o obedecia, executava sua vontade. Levou a mão aos cabelos, pensando o que fazer. Teria que ir atrás dele. Decidiu. Era seu contato com o mundo. Correu e ainda alcançou o cavalheiro, que entrava na carruagem. Acompanhou-o durante todo aquele dia, comeu e bebeu com ele. Quando chegou a noite, ambos estavam impacientes para voltar à mansão de Madame Trousseau e rever Ludmila. Desse dia em diante, a convivência entre eles só aumentou. Ambos se satisfaziam mutuamente. A vontade de um era a vontade do outro, numa simbiose que se tornava cada vez mais intensa. Quando o conde Alexander precisou viajar, Yuri ficou indeciso entre acompanhá-lo e ficar na mansão. O apego a Ludmila, porém, foi maior, ficaria e velaria por ela. Assim, foi com irritação que viu o jovem Gregory aproximar-se dela, convidá-la para passear no jardim, dançar e depois subir. Ficou junto dela para defendê-la, se ele tentasse aproximar-se com outras intenções.
Notou, no entanto, que não conseguia agir sobre ele da mesma forma que acontecia com Alexander. Todavia, quietou-se quando notou que o rapaz não representava perigo, visto que Ludmila e ele ficaram apenas conversando por várias horas. Ainda assim, não podia descuidar-se. Aquele homem dava-lhe um mal-estar, como a sensação de algum perigo iminente. Teria que ficar alerta. Alexander teria que resolver seus negócios e voltar logo. Decidiu que, a benefício de ambos, deveria ir atrás dele, convencendo-o a retornar o mais rápido possível. Desse modo, Yuri permaneceu 2 dias fora de Moscou, mas retornou com Alexander. À sua volta, estranhou o comportamento de Ludmila. Ela parecia-lhe diferente, sempre pensativa. Notou que havia uma ligação entre ela e aquele imbecil do Gregory e resolveu segui-lo. Assim, alguns dias depois, descobriu que Gregory planejava a fuga de Ludmila com a cumplicidade de Oleg, o criado poltrão da casa. Ela queria ir embora, fugir de Madame Trousseau, o que ele não poderia permitir. Se ela fosse embora, deixaria de encontrar-se com Alexander, e ele, Yuri, perderia aquela ligação que era tão importante. Procurou falar com as moças, que não lhe deram ouvidos. Tentou alertar Madame, que ficou desconfiada e resolveu conversar com Ludmila. Embora não tivesse ouvido, de alguma forma captara sua intenção. Já era alguma coisa. Desse modo, foi com esperança redobrada que compareceu, acompanhando Ludmila, à conversa com Madame Trousseau. Recostou-se no vão de uma janela e ficou observando o diálogo. Ludmila, com habilidade, conseguira convencer Madame Trousseau de que estava tudo bem. Então, quando ela saiu da sala, aproximou-se da mulher e sussurrou-lhe: "Não se fie nas aparências, madame. Tome cuidado." Yuri notou que suas palavras tinham surtido efeito, pois madame resolvera ficar de olho em Ludmila. Naquela noite tudo correu bem. Alexander estava gentil e solícito com Ludmila, atendendo à vontade de Yuri. Tiveram uma noite inesquecível, em que, ainda uma vez mais, pudera senti-la nos braços, partilhando com ela seus sentimentos, como antigamente. No entanto, precisava falar-lhe mais francamente, alertá-la do perigo que corriam se ela realmente concretizasse seu desejo de fugir. Isso ele não permitiria, especialmente com aquele imbecil do Gregory, com quem ele não tinha ligação alguma e que o enchia de ciúmes. Assim, pensando no assunto, permaneceu no quarto, esperando Ludmila adormecer para falar com ela, o que esperava conseguir naquela noite. A verdade é que já tinha tentado abordá-la, porém ela se recusava terminantemente a falar com ele. Decidido, ficou aguardando. Quando ela estava desprendendo-se do corpo de carne, ele aproximou-se. Vendo-o, Ludmila reagira assustada, suplicando o amparo de Nossa Senhora de Kazan. Ainda tentara alertá-la, suplicando-lhe que não fugisse, pois se isso acontecesse, eles ficariam distantes de novo. Contudo, ela ficou tão apavorada ao ver o fantasma dele que Yuri foi obrigado a afastar-se desanimado. No entanto, estava resolvido a não se apartar dela, vigiando sua amada e o maldito Gregory para impedir que concretizassem a fuga. O dia amanhecera chuvoso. Durante a noite, as nuvens foram acumulando-se no céu e pela madrugada a chuva despencou sobre a grande cidade. Ludmila, com tudo arrumado, pronta para partir, sentiu o coração afligir-se de preocupação. Depois, levantando o ânimo, pensou: bobagem, antes que a noite chegue, teremos muito tempo. Até lá, a chuva terá passado. Pouco antes do almoço, ela conversou demoradamente com suas companheiras. Sentia-se enternecer ao pensar que era a última vez que estaria em companhia delas. Desejava contar-lhes que estava de partida, mas se conteve. Gregory ordenara-lhe que, em hipótese alguma, comentasse seus planos com alguém, exceto com Oleg. Poderia haver uma traidora entre elas.
Ludmila não acreditava nessa possibilidade, porém, na dúvida, seria melhor que ignorassem o plano de fuga. À noite, Ludmila recolheu-se em seus aposentos para preparar-se e não desceu ao salão no horário de costume. Madame Trousseau, depois de algum tempo, impaciente, mandou uma criada saber o que acontecia. A criada retornou ao salão, informando a senhora que Ludmila estava no leito, com dores terríveis no ventre. As regras tinham descido, o que tornava impossível sua participação naquela noite. Madame ficou bastante contrariada, mas nada podia fazer. Resignou-se, dando uma desculpa ao conde Alexander. Quando faltavam 15 minutos para meia-noite, Oleg veio avisá-la de que o caminho estava livre. Poderia descer pela escada de serviço sem ser vista, mas acrescentou: tenha muito cuidado, Ludmila. Enquanto isso, eu pegarei Yuri e o levarei até você. Vista a capa que lhe trouxe e cubra bem a cabeça. Espere-me perto da área de serviço e que a senhora de Kazan nos ajude. Ludmila agradeceu e, pegando a pequena bagagem de mão, saiu de seus aposentos, ganhando o corredor em sentido oposto ao da escadaria social. Desceu a área onde ficava a cozinha e as dependências dos criados, perto da despensa em que eram descarregados os suprimentos. O carroceiro já chegara e entretinha-se levando os produtos até lá. Escondida num canto escuro, Ludmila aguardava. Oleg chegou pouco depois com o bebê adormecido e entregou-o nos braços da mãe. Alguns minutos depois, tendo o carroceiro acabado de descarregar, Oleg apareceu sorridente. Vejo que já fez seu trabalho. Deve estar cansado. Entre, tem uma garrafa de vodka excelente escondida aqui na despensa. O bom homem, satisfeito com a gentileza, agradeceu. Uma dose de bebida vem a calhar. A noite está fria e a chuva molhou-me até os ossos. Então beba, você bem merece, amigo. O carroceiro tomou de um só gole a caneca de vodka. Depois, limpando a boca com as costas da mão, despediu-se. Obrigado, Oleg. Até a semana que vem. Até mais ver. Enquanto eles conversavam, dentro da despensa, Ludmila acomodara-se na carroça, cobrindo-se bem. Logo, esporeando os cavalos, o carroceiro saiu da propriedade a cantarolar. Estava feliz. Iria visitar sua amada e passar horas agradáveis na companhia dela. Havia parado de chover, mas uma névoa fina invadia tudo, tornando as luzes baças e quase reais, como se pertencessem a imagens de um sonho. 15 minutos depois, a carroça parou e Ludmila ficou atenta. O condutor desceu, entrando numa pequena casa da periferia. Ao ouvir o barulho da porta que se fechava, Ludmila aproveitou e desceu com o filhinho, escondendo-se atrás de um muro. Seu coração pulsava forte. Ali aguardaria Gregory, conforme combinado. Estava feliz na expectativa de vê-lo. No entanto, a expectativa tornou-se ansiedade ao ver que o tempo passava e ele não chegava. Exausta de esperar, ela escorregou para o chão, sentando-se numa pedra, e, escorada no muro, puxou o capuz da capa para proteger-se melhor, acabando por adormecer de cansaço. De repente, acordou assustada. Meu Deus, eu dormi. E se Gregory veio e não me viu? Não, não pode ser. Ele sabia que eu estaria esperando. O que pode ter acontecido? Bem, só me resta esperar. Apesar de tentar manter a calma, Ludmila trazia o coração apertado por íntimos temores. Sentia que algo de grave teria acontecido para que Gregory ainda não estivesse ali com ela.